E hoje aqui no canal é dia da gente falar sobre Fiagros, fundos de investimentos do agronegócio, que quase todo investidor aí da Bolsa de Valores, inclusive quem investe em fundos imobiliários, gosta bastante. Dividendos mensais, um setor que é um dos setores que mais cresce no país. Vamos entender o porquê que eu trouxe aqui sobre o Rura 11. Você vai entender a tese de investimento nesse momento de cenário do agronegócio que a gente está aqui em 2024, tá bom? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. Eu resolvi trazer o Rura 11 aqui para o nosso canal para enriquecer mais o nosso conhecimento sobre os fundos de investimento do agronegócio, os Fiagros, e entender a carteira de investimentos desse fundo, aonde que esse fundo investe, quais são os ativos que estão ali, quais são os segmentos que esse fundo está investindo. É importante para você ter uma maior noção da diferença entre os Fiagros. Então, nem todo Fiagro é igual, cada Fiagro tem uma característica específica dentro daquela carteira, embora muitos deles investam em CRAs, nos certificados recebíveis agrícolas. O Rura 11 eu trouxe nesse momento do mercado porque podemos ter uma certa crise no ramo do agronegócio devido à quebra de safra, inclusive da quebra de safra de soja, por conta dos eventos climáticos que vão acontecer e que já estão acontecendo aqui no nosso país. Quando a gente investe em um fundo do agronegócio, a gente quer investir em um fundo que tem uma certa diversificação para que isso nos proteja caso realmente essa quebra de safra impacte ali o mercado brasileiro como um todo. E o Rura 11 ele tem uma carteira muito diversificada, onde, em tese, de acordo com o que o gestor comenta, é uma certa diversificação contra esses baques, porque a gente vai analisar o tipo de portfólio, quais são os investimentos que esse fundo está fazendo para diversificar essa carteira. Então, se, por exemplo, há uma crise na soja, suponhamos que teve a quebra de safra mesmo, que produziu menos, vendeu menos, tem um prejuízo danado. Um fundo do agronegócio onde ele investe, 50% de soja, ele vai ter um baque de 50%. Que é um setor que está ali pouco diversificado. Agora, quando a gente tem fundo de investimento, um Fiagro, que ele investe em vários setores, vários segmentos, em vários produtores, a gente tem esse risco minimizado. É igual quando fazemos a diversificação da nossa própria carteira de investimento, entendeu? Então, o Rura 11, ele nasceu em 9/3/2022. É um fundo, é um Fiagro bem recente. Ele tem um valor patrimonial, ou seja, todos os CRAs ali, o valor de caixas, reservas, vale 1,06 bilhão de reais. O valor de mercado está bem a par, O valor de mercado é quantos investidores estão dispostos a pagar por aquele fundo. Se ele vale mais do que o valor patrimonial, é um fundo que está com superávit, é um fundo que está com ágio. Se é um fundo que o valor de mercado é menor do que o valor patrimonial, então quer dizer que esse fundo está negociando com deságio. Hoje a gente percebe que o Rura 11 ele está par a par. Então, ele está sendo negociado aquilo que, em tese, ele vale ali dentro daquela carteira. Nos últimos 12 meses, ele pagou 13,97% de yield, e hoje ele conta com 63 mil cotistas ali na sua base. Ele tem 54 devedores, o que isso quer dizer? Que ele tem 54 clientes, digamos assim, onde ele, em tese, emprestou o dinheiro, tá bom? Dentre desses 54, 20% são considerados top 5 devedores. Olha que interessante, Então, ele tem ali 20% da carteira dele são devedores idôneos, que não tem problema, não tem risco, e ele divide essa carteira dele em 18 segmentos diferentes. Então ele é um fundo que, majoritariamente, quando a gente vai analisar todos os segmentos da carteira, ele tem 15% em açúcar e etanol, ele tem ali 12% nos produtores rurais em parte de grãos, ele tem 11% em defensivos e fertilizantes, ele tem 8% da revenda agrícola dos produtos, ele tem também 7% algodão e grãos, 7% máquinas e implementos, depois ele tem cooperativas, frigorífico, outros fiagros, outros produtores de grãos e pecuária, beneficiamento de grãos, setor financeiro do agronegócio, insumos agrícolas, cana, pecuária, pinos, uva, melão, tem a parte do Agitec, tem a logística agro e tem o produtor rural de citros. Então, eu trago isso mais detalhadamente para você entender, quando você for pegar uns fundos, um Fiagro para analisar, a primeira coisa que você olha não é o dividend yield, pessoal. Você tem que olhar a carteira desse fundo. O que ele está comprando, quais são as dívidas que ele está contraindo ali desses CRAs, Por quê?
quando você investe em Fiagro, você não está investindo lá na usina de açúcar e etanol diretamente. Tá? Essa usina de açúcar e etanol, ela precisa de investimentos, ela precisa de dinheiro para gerar capital, para aumentar maquinário, para pagar funcionário. E às vezes ela pega uma dívida, que é um CRA. Então ela emite esse CRA e fala, olha, eu vou pagar isso aqui de, sei lá, 50 bilhões em 10 anos. Então, esse CRA ele é vendido no mercado, o gestor do fundo olha para esse CRA e fala, é interessante colocar isso aqui na minha carteira. Ele vai lá, pega esse CRA e emite o dinheiro. Com isso, a usina vai pagando mensalmente o fundo ali e a gente vai recebendo os dividendos. Então, indiretamente, quando você investe em Fiagro, você está investindo na cadeia do agronegócio como um todo. Hoje, o Rural 11, com 54 devedores, ele tem, em média, ali, de 25,9 milhões por devedor, né, que é bastante diluída a carteira dele, esses 18 segmentos e os 20% os top 5 ali, devedores. Está diversificado em quase todas as regiões do Brasil e tem também ali hoje os CRAs, essa dívida, né, faz parte, todos esses investimentos conta com 87% do patrimônio líquido está atrelado a esses CRAs do fundo do Fiagro, certo? E ele, quando a gente analisa, o fundo que tem uma diversificação interessante, é um fundo que tem um preço justo a ser pago por ele, está negociando legal, um fundo teoricamente seguro, segundo a carta do gestor, que é o que vamos ver mais para frente, porque a cota tem mostrado uma certa desvalorização desde o seu início, hoje custando R$10,09, com 5% de valorização, sendo que nas últimas semanas, nos últimos meses, ela teve essa desvalorização mais brusca. O que aconteceu, sendo que esse fundo, em tese, seguro para se investir? Então, segundo a carta do gestor no seu último relatório, ele fala que questionado sobre isso, né, sobre essa variação, os investidores falam, poxa vida, por que o Rural 11 está tendo desvalorização na sua cota? Então, o fundo gestor vê uma preocupação exacerbada, uma preocupação a mais com as notícias da quebra de safra agrícola, especialmente para a soja, que é o principal grão plantado aqui na safra de verão. Então, depois dessa intensa análise que o fundo gestor fez, né, com visitas em loco, conversando com os produtores, conversando ali com as cooperativas, ele entendeu que existe um certo pessimismo exagerado do mercado sobre essa questão de quebra da safra, assim como já foi no Rio Grande do Sul, onde durante 2 anos seguidos houve essa quebra de safra relevante, só que agora eles estão com uma produção 50% maior do que já fez. Então, o fundo entende que essa volatilidade no preço dos ativos faz parte do setor de investimentos, faz parte das commodities, faz parte do agronegócio. Então, em certos casos, isso é um momento de oportunidade para aqueles que estão dispostos a investir em um fundo com um preço ali, digamos assim, atrativo para investimento, né? Outro ponto também do Rural 11, que é no mês de janeiro, ele teve ali questionados sobre as inadimplências, né? Então, porque supostamente no mercado tem havido conversas sobre um suposto aumento do pedido de recuperação judicial pelos produtores por conta dessa quebra de safra, por conta de outros intempéries aí do agronegócio. Então, isso assustou muita gente. Só que quando você faz o estudo, existem 80 pedidos de recuperação judicial do agronegócio, se for contar janeiro a setembro de 2023. Então, isso assustou as pessoas. O pessoal do agronegócio está todo mundo em recuperação judicial. Só que, segundo aqui a carta do gestor, o Brasil possui cerca de 5 milhões de produtores. Então, em 5 milhões de produtores, 80 pedidos de recuperação judicial não faz jus à gravidade do problema que está sendo lançado, que é 0,002%. Então, é mais um fator para desmistificar o que está acontecendo no cenário do agronegócio, segundo a carta do gestor, segundo o gestor, o que ele está dizendo, o que ele está pesquisando, o que a gestão tem feito, o que o Itaú tem feito para analisar todo esse cenário. Então, o preço das cotas está caindo, questionado por quê? Será que é excesso de recuperação judicial? Não, são muito poucos produtores. E quebra de safra, então?
Também não é tão assim porque o fundo já é mais diversificado. Então, tudo isso é para quando você receber as notícias, você não operar a sua carteira de investimentos com base em apenas notícias. Essas notícias servem para nos nortear, para nos deixar alerta, para a gente ir lá e verificar na carteira, né? Ou deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o Rura 11 mesmo, que eu estou investindo nele. Então, tudo isso serve para a gente abrir o olho. E para a gente trazer aqui a carteira do CRAs do fundo, mais de 50 CRAs que o fundo tem, o que eu acho interessante é trazer os top 5, os primeiros 5, e eu percebo que o patrimônio líquido do fundo ele é bastante diluído pelo número de CRAs. Então, o maior valor que a gente tem de volume financeiro, que é de 100 milhões de reais, compreende a 6% do patrimônio líquido do Fiagro. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo aquele valor, mais de 1 bilhão de reais, dividido por esses mais de 50 CRAs, faz uma certa diversificação que torna, em tese, mais seguro o Fiagro caso algum desses CRA esteja inadimplente. Suponhamos que esse CRA aqui da Bahia, que tem esse último que eu demarquei de vermelho, imagine que ele fique inadimplente, é só 2,7% da carteira de todo o fundo que vai sofrer ali um certo risco. Isso impacta quase que zero a questão do recebimento dos dividendos, da saúde financeira do fundo. Então, é ideal ter essa diversificação na carteira por conta da mitigação dos riscos. Por isso, por essa diversificação, por pagar um yield atrativo, o fundo é sempre negociado para de 1.0, 0,99, 1.01, ele não varia tanto, não cai, não despenca tanto quanto outros que a gente vê por aí. Então, o interessante que eu achei é essa certa diversificação. E com isso, né, para mitigar mais esses riscos, o gestor ele vem fazendo também movimentações desses CRAs, porque da mesma maneira que você comprou aquele CRA lá no início que eu disse, para você investir naquela dívida, naquela empresa, você pode pegar esse CRA e vender para outras pessoas também. Então isso, os fundos, os gestores conseguem fazer isso de uma maneira espetacular, digamos assim. Então, e o Rura 11, ele encerrou em janeiro com 87%, né, já que de 2024, 87% do patrimônio alocado no crédito alto. Agora, no mês de fevereiro, eles fizeram 3 novas operações para incluir diferentes segmentos. Então ele pegou mais um CRA de uma usina de açúcar e etanol, localizada em São Paulo. Ele pegou uma empresa que é misturadora de fertilizantes também. Depois ele pegou uma outra empresa que atua no segmento de insumos agrícolas vendendo os big bags para poder ensacar sementes, fertilizantes, dentre outros insumos. Então ele pegou 3 CRAs de segmentos diferentes para dar continuidade na diversificação dessa carteira. Isso é um ponto interessante, positivo, aí para a gente entender quando está investindo no fundo do agronegócio, certo? Então, assim, brevemente, comparando o Rura 11 com os outros Fiagros que a gente tem no mercado, eu trouxe aqui mais 3 diferentes Fiagros que investem em segmentos diferentes, certo? Então, a gente tem o SNEG 11, que ele trabalha com produtores e cooperativas, a gente tem o KNCA 11, que está mais para açúcar e etanol. A gente tem o Rura 11, que é o que nós estamos vendo, que tem uma carteira mais diversificada, pulverizada, e a gente tem o RZAG 11, que é soja e algodão. Então, quando a gente compara esses 4 Fiagros, a gente percebe que em termos de rentabilidade nos últimos 15 meses, que é do início do Fiagro para cá, o SNEG 11 performou melhor com 23,68%, contra o KNCA, que performou 22,66%, o Rura 11 performou bem, 19,97% em 15 meses, tá? Acho interessante. E o RZAG 11, 13,95%, sofrendo um pouquinho aqui nos últimos meses, tá? Mas todos ali ascendente, vencendo bastante o IPCA, que é a nossa inflação aí brasileira, né? Então, mostrando que, por mais volatilidade que um Fiagro possa ter, a gente tem uma rentabilidade que supera o IPCA. Então, isso é mais uma curiosidade para você entender que Fiagros investem diferentes, têm carteiras diferentes, porque muitas vezes o que eu mais vejo é as pessoas comprando muitos Fiagros e elas compram do mesmo segmento. Então, compra todos que investem em açúcar e etanol, compra só Fiagro de soja e milho, compra só Fiagro de cooperativa e produtor. Igual a gente tem o XPCA também, que é parecido ali mais ou menos com o KNCA, com a SNEG, entendeu? Então, quando você for investir no seu
nos seus fiagros. É interessante você olhar essa diversificação da sua própria carteira também, para que você não fique tão exposto assim aos certos riscos, tá? Um dos pontos, não falo pontos negativos, falo mais detalhes mesmo, que eu senti falta de analisar o fiagro, foi detalhes mais específicos da carteira de investimento dos devedores, né? Então tem alguns fundos que colocam ali um descritivo, o que a empresa faz, como que é, qual que é a rentabilidade, o seguro e tal. Senti falta disso, senti falta de entender se o fundo tem alguma alavancagem ou não consegui identificar. Se você sabe dessa informação, deixa aqui no comentário para mim. As projeções de caixa ali, um descritivo de DRE mais completinho também, senti bastante falta desse fiagro, tá? Entendendo aqui os dividendos eles vêm todos os meses, mas de forma mais ondulatória, porque muitos trabalham com CDI, IPCA, então isso coincide diretamente com a nossa inflação, com a nossa taxa de juros, por isso que há essa ondulação nos fundos dos fiagros, inclusive os fundos de CRAs, né? É similar ao que acontece nos fundos que são atrelados aos CRIs dos fundos imobiliários, tá? Então os dividendos são ondulatórios porque seguem a nossa taxa de juros aqui em alguns deles. Para você investir no Rural Oil, você vai pagar aqui na data de hoje, que eu estou olhando, R$10,04, o P sobre VP, né? O preço sobre o valor patrimonial aqui, valor justo de 1,0, então está dentro do que se espera mesmo. Para te devolver um dividendo de média ali de 11 centavos, que dá uma rentabilidade de 1% ao mês, rentabilidade ali, ok, para a par com o dividend yield que o fundo vem distribuindo, né? Então você compra até o dia 31 para receber no dia 7, tá certo? Então, assim, aqui a gente resumiu bastante o que é um fiagro, a gente resumiu o que o Rural 11 trabalha, qual que é a sua cadeia de serras, o que ele tem feito, como que é a postura da gestão perante as dúvidas do mercado, e salientando que é da Itaú Asset, né, que é uma excelente gestora que está ali comprometida com uma certa seriedade com os investidores, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, se inscreva no canal, preciso dessa inscrição sua aqui urgente, ativando o sininho, porque toda vez que eu mando vídeo você vai receber essa notificação. Deixa aqui para mim no comentário o que você achou do Rural 11, eu te vejo no próximo vídeo.